2h06 no Acre, voltamos com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, nós vamos conversar sobre um assunto que é uma novidade um pouco incômoda. Vamos conversar sobre fibromialgia. Aqui ao meu lado, Rafaela Souza Roque, ela é representante da Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas, a Anfibro. Rafaela, muito obrigado por você ter aceitado o convite da produção do Gazeta Entrevista. Bom, a fibromialgia é uma doença. Por que essa doença é tão incompreendida? O que ela tem de diferente? A incompreensão da fibromialgia, eu creio que seja porque a pessoa não aparenta estar doente. Como assim? Você não tem uma característica física, você não tem uma deficiência física. Porque a nossa sociedade está acostumada a respeitar, digamos assim, quando ela enxerga a doença. Uma pessoa que tem uma deficiência física, a gente está vendo que ela tem um membro ou que ela não tem um membro, e aí há o respeito por parte das pessoas. E a fibromialgia? A fibromialgia, você aparentemente é normal, você aparentemente é saudável, mas você convive com limitações diárias. Mas é uma doença o quê? Muscular, neurológica? É uma doença que apresenta dores musculares generalizadas. Não tem uma parte do seu corpo que você não sinta dor. São dores constantes, são dores 24 horas por dia. Mas, Rafaela, tem pessoas que têm fibromialgia que fica difícil a gente entender que aquela pessoa está doente, porque quando ela encontra um grupo de amigos, começa a tomar uma cerveja ou um café, é uma risada para lá, outra risada para colar, mas aí, mas fulana, você não estava cheia de dor? Eu estava com dor há alguns minutos, mas é justamente assim. As pessoas com fibromialgia, elas aprendem, digamos assim, a conviver com muitos sintomas, com muitas doenças que estão relacionadas. Então, nos momentos de crise, que tem os altos e baixos, por exemplo, para eu estar aqui hoje, eu estou com dores, né? Você tem fibromialgia? Eu tenho fibromialgia, fui diagnosticada em 2016. Eu estou com dores, mas são dores que eu consigo, digamos assim, que controlar. Eu aprendi a conviver com dor, mas quando eu estou em crise, eu não consigo levantar da minha cama. E, por exemplo, pela manhã, que é o período que as pessoas com fibromialgia apresentam mais dor, um dos sintomas é a rigidez matinal. As suas articulações, elas ficam enrijecidas, né, duras, assim. Então, você tem dificuldade até você conseguir levantar, é um processo. E coisas simples para as pessoas, digamos que normais, são desafios diários para a gente. Qual a relação, Rafaela, entre fibromialgia e depressão? Uma coisa necessariamente leva a outra? Como é que é? Nem todas as pessoas que têm fibromialgia apresentam depressão. O que acontece é que as pessoas que eram saudáveis, normais, elas se veem acometidas de uma doença crônica, que por conta das limitações e das dores diárias, eu sei que é muito difícil fazer as pessoas entenderem o nível de dor, a dimensão da dor, porque quando você fala de dor, você sente uma dor de cabeça, você sente uma dor ali localizada, mas quando a gente fala em dores generalizadas, em dores por toda a parte do corpo, fica difícil das pessoas entenderem. Então, o que acontece? As pessoas, por conviverem com tanta dor, tantas limitações, tanto preconceito, né? Porque você não aparenta estar doente, então são pessoas que às vezes podem ser taxadas como hipocondríacas. Preguiçosas. Poxa, preguiçosas, por quê? Porque está com tanta dor. E então eu creio que a depressão aparece aí. Um conjunto de fatores que faz com que a pessoa se sinta triste, né? Se sinta incompreendida, e aí uma coisa vai levando a outra. Bom, e essa associação nacional desenvolve atividades aqui em Rio Branco. Vai ter um encontro. Que encontro é esse? Quando é? Se paga alguma coisa ou não? Não, o encontro não paga nada. Ele vai acontecer no sábado, dia 8, na Catedral. Catedral Nossa Senhora de Nazaré, aqui no centro, na igreja. E vai ser das 9 às 11 horas. O que a gente está tentando fazer, o que a gente
pensa em fazer nesse dia, que vai com certeza dar muito certo. Reunir pessoas com fibromialgia para uma troca de experiências. Eu quero conhecer quem são essas pessoas, né? Nós temos grupos no WhatsApp e, assim, há um anseio muito grande, porque é no momento que você conhece outra pessoa que você sabe e tenta compreender o que ela está passando. Fazer com que as pessoas se sintam mais compreendidas, porque eu também sinto a mesma dor que você. Então, a gente está muito assim, ansiosa para que esse encontro aconteça, para que a gente possa conhecer essas pessoas e trocar experiências, dizer como é que é o dia a dia dessa pessoa, como é que ela lida com a dor, como que é a questão na família, porque às vezes nem a própria família compreende uma pessoa com fibromialgia. E a gente quer trocar experiências. A família, o patrão. A família, muitas vezes no trabalho, as pessoas começam a faltar quando elas são diagnosticadas, até porque é difícil o diagnóstico. Eu ia te perguntar exatamente isso. O poder público, os postos de saúde, hospitais, estão preparados para poder ter esse diagnóstico? Não, até porque não existe um exame que comprove a doença. É um diagnóstico clínico, feito geralmente por um reumatologista. Né? No meu caso, eu passei 1 ano tentando saber o que eu realmente tinha. Eu não sabia, eu só sabia que eu sentia dor. Eu fazia exame e não aparecia nada, porque não tem um exame. Então, foi quando eu pensei, eu vou procurar um reumatologista, e eu descobri que eu tinha, depois de 1 ano e pouco de tentativa de saber o que eu tinha. Né? Então, até parece que você está inventando doença, está mentindo. Poxa, mas como assim não tem? Então, os exames estão normais. Né? E a figura que vai, o médico que vai geralmente diagnosticar a doença é o reumatologista. E aí você passa uma vida de tratamento. Tem remédio? Tem remédios que amenizam a dor, mas não passa. Não passa porque você vive trocando de medicação, o seu organismo rejeita a medicação. No caso, eu não me adaptei a vários medicamentos de fibromialgia, para fibromialgia, por conta dos efeitos colaterais. Que aí já são medicamentos que desencadeiam outros problemas. Outros problemas, isso mesmo. Então, é uma vida de tratamento, é uma vida de consultas, de exercícios físicos, é fundamental na fibromialgia. É difícil fazer exercício com dor, é muito difícil, a pessoa acaba desistindo, mas é um dos tratamentos. Qual a atividade física que a pessoa pode fazer, já que a dor é muscular? Como é que, além da falta de... A pessoa fica assim, estímulo. Desanimada. Recomenda-se Pilates. Pilates? Com toda aquela força no músculo? Infelizmente, eu estava fazendo umas aulas esses dias e eu fiquei assim bem mais dolorida. Mas assim, no início você realmente vai sentir muita dor e depois vai estabilizando. Mas assim, dentro do seu limite. Eu sempre indico para as pessoas que tentam fazer atividade física, que tem a fibromialgia, que ela faça gradativamente. Ela nunca passe do seu limite. Conversa com o professor só aguenta fazer até certo ponto. Se eu passar desse meu limite, eu vou ter uma crise. Eu não vou mais aparecer nas aulas. Então, é uma questão de conscientização. Eu procuro conversar sempre com os profissionais, que geralmente quem trata a fibromialgia, o fisioterapeuta, porque você precisa viver em tratamento de fisioterapia, senão as articulações ficam endurecidas. O reumatologista. O reumatologista. O psicólogo, caso a pessoa comece a apresentar sintomas de depressão, até mesmo o psiquiatra, quando a pessoa já tem que usar algum tipo de medicação. Então, é assim, por isso que o nosso trabalho é difundir a doença. Educar, né? Vocês vão formar as pessoas para que a gente possa ter pelo menos mais compreensão. Já que não tem cura, que as pessoas possam olhar, por exemplo, a gente conseguiu aprovar no passado leis de filas preferenciais, a lei de autoria do vereador Artêmio, filas preferenciais e vagas de estacionamento. A vaga de estacionamento, a portaria da Herbetran já foi expedida, a pessoa pode ir na OCA, com um laudo, paga uma taxa, se eu não me engano, é de R$26. Tem lá os pré-requisitos que precisam ter no laudo, então, são algumas informações. E aí a pessoa tem o cartãozinho de estacionamento preferencial. Muito bem, essa é uma informação que não se tinha. A gente conseguiu, ano passado foi uma vitória, assim, já ameniza um pouquinho o nosso sofrimento, né? Rafaela, o nosso tempo acabou, eu queria só reforçar, o encontro vai ser nesse sábado? Sábado, dia 8, na Igreja 9... Catedral, das 9 às 11 horas.